Olá! Hoje eu vim trazer mais um livro, Siddhartha, do Hermann Hesse. Ele foi um alemão que nasceu no século XIX e faleceu no século passado. Ganhou o prêmio Nobel de Literatura, acho que 2 vezes ainda. E ele tem várias obras, né, muito conhecidas, e uma delas é essa, Siddhartha. Tá? Apesar do nome, Siddhartha não é a história do Siddhartha Gautama, o Buda que a gente conhece. Porém, a gente percebe depois da leitura que é muito similar. Tanto que ele foi para o Oriente aprender sobre a cultura budista, até parece que é hindu também. É um livro de muito fácil leitura, bom pra caramba. Ele virou meio que livro de cabeceira dos Paz e Amor, né? Lá da década de 60, mais ou menos. E ele conta a nossa busca espiritual daquelas pessoas que já se desvincularam de buscarem um único caminho, né? Aquelas pessoas que têm um dogma muito forte, é só aqui que posso buscar e não tem outro lugar. Então, para quem está buscando uma forma mais livre de pensar espiritualmente, leia esse livro. Eu vou dividir aqui o livro em 5 partes. Vou fazer breves comentários para dar tempo de encaixar nos 10 minutos aqui. Mas é um livro muito rápido para ler. Dá para ler numa tarde, numa noite. Então, fica a dica aí. Vamos começar com páginas 17 e 18. Tá vendo que tá marcadinho aqui, né? Para eu achar mais fácil. Página 17. Aqui, finalzinho. Siddhartha começava a abrigar em suas entranhas o descontentamento. Começava a sentir que nem o amor do pai, nem o da mãe, tampouco o do dedicado Govinda teriam sempre e a cada momento a força de alegrá-lo, de tranquilizá-lo, de nutri-lo, de bastar-lhe. Começava a vislumbrar que seu venerado pai e seus demais mestres, aqueles sábios brahmanes, já lhe haviam comunicado o maior e a melhor parte de seus conhecimentos. Começava a perceber que eles tinham derramado a plenitude do que possuíam no receptáculo acolhedor que ele trazia em seu íntimo. E esse receptáculo não estava cheio. O espírito continuava insatisfeito. A alma andava inquieta. O coração não se sentia saciado. O Siddhartha, protagonista, ele é um brahmane. Então, na Índia, quem nasce numa casta permanece, né? Um sistema de castas, né? Nasceu numa classe, você permanece. Então, ele nasceu brahmane, no topo da sociedade, morreria brahmane. Govinda aqui é o melhor amigo dele que percorre a história com ele também. Então, nesse primeiro momento do livro, ele já percebeu que aquele círculo de amizades que ele estava já não tinha muito o que mais agregar. Tudo que eles possuíam de conhecimento já foi transmitido e ele queria mais. Agora na página 30. Os samanas, cada um fala de um jeito, ensinavam muita coisa a Siddhartha e ele aprendia numerosos métodos de separar-se do eu, do self. Trilhava a senda da desindividualização, através da dor, através do tormento voluntário e do triunfo sobre o sofrimento, sobre a fome, a sede e o cansaço. Desindividualizava-se mediante a meditação, tirando do seu espírito toda e qualquer representação até deixá-lo vazio. Aprendia a percorrer esse e outros caminhos, saindo inúmeras vezes do próprio eu e conservando-se no não eu, horas e dias a fio. Mas, por mais que os caminhos o afastassem do eu, ao fim sempre o reconduziam até ele. Se bem que Siddhartha milhares de vezes escapasse a si mesmo, para demorar-se do nada nos animais, a si mesmo, demorar-se do nada nos animais, nas pedras, era inevitável o retorno. Era impossível evitar a hora do reencontro, à luz do sol ou ao luar, na penumbra ou sob a chuva. Sempre vinha a hora em que ele era novamente Siddhartha, eu, e sentia mais uma vez a tortura do circuito imposto a ele. Então, depois que ele saiu da casa dos pais, ele foi passar um tempo com os samanas, que eram os ascetas, aquelas pessoas que abandonam completamente tudo que é materialidade. É como se fosse a ordem franciscana nossa aqui, sabe?
Depois de um tempo ele percebeu que aquilo também já não mais o satisfazia. E aí a gente vai para uma outra parte do livro, páginas, essa daqui era a página 30, agora a página... Apareceu um amigo cachorro aqui, ele quer ouvir a história também. E aí? Tá cheio de mosquitinho. Página 50 e 51. E eis o meu raciocínio, ó Augusto, ninguém chega à redenção mediante a doutrina. A pessoa alguma, ó venerável, poderás comunicar e revelar por meio de palavras ou ensinamentos o que se deu contigo na hora da tua iluminação. Ela contém muita coisa, a doutrina do esclarecido Buda, a numerosas pessoas e indica o caminho para uma vida honesta, afastada do mal. Mas há uma única coisa que não se acha nessa doutrina, por mais clara e veneranda que ela seja. Não nos é dado saber o segredo daquela experiência que teve o próprio Augusto, só ele entre centenas de milhares de homens. São esses os pensamentos e as percepções que me vieram, quando ouvi a doutrina. Por isso, hei de prosseguir na minha peregrinação, não para ir à procura de outra doutrina melhor, já que sei muito bem que não há nenhuma, senão para separar-me de quaisquer doutrinas e mestres, a fim de que possa alcançar sozinho o meu destino, ou então morrer. Aqui ele está com Gotama, que é o Gautama, o Buda, que era contemporâneo lá do Siddhartha. E ele, depois de passar um tempo também com o Buda, ele percebeu que aquela doutrina faltava alguma coisa. Era muito desgarrada da materialidade. Apesar de ser linda, ele fala, faltava alguma coisa. E ele foi buscar ensinamentos por si próprio, sem os mestres. E aí a gente chega na páginas 95 e 102. Olha o cãozinho lá atrás. 95. O mundo apanharam nas suas malhas o prazer, a cobiça, a inércia e, finalmente, também aquele vício que sempre se lhe afigurara o mais estúpido de todos, a avareza. Também a posse, os bens materiais, a riqueza haviam de se apoderado dele, cessando de representar para ele um brinquedo, uma bagatela, e transformando-se em grilhões e cargas. Na mesma temática, página 102. Resolutamente pôs fim àquele estado de coisas. Também aquilo cessara de viver no seu coração. Ergueu-se do chão, despediu-se da árvore, despediu-se do parque. Já que, nesse dia, se abstivera de todos os alimentos, sentia-se acossado por uma fome violenta. Vieram-lhe à memória a casa na cidade, a alcova, o leito, a mesa posta. Com um sorriso fatigado, sacudiu-se para desembaraçar-se de tudo aquilo. Depois que ele saiu dos cuidados de Buda, ele foi por si só buscar os ensinamentos, só que ele caiu no mundão. Ele encontrou uma mulher chamada Kamana, por ela se apaixonou e ela só queria ficar com ele se ele tivesse bens materiais, né? Porque ele não tinha nada até então. E ele conseguiu muita coisa material, só que chegou um momento que tudo isso material acabou não servindo mais para ele. Até que chegamos no final, na página 165-66. Estás brincando? Perguntou Govinda, o amigo dele. Não brinco não, digo apenas o que percebi. Os conhecimentos podem ser transmitidos, mas nunca a sabedoria. Podemos achá-la, podemos vivê-la, podemos consentir em que ela nos norteie, podemos fazer milagres através dela. Mas não nos é dado pronunciá-la e ensiná-la. Esse fato já o vislumbrei às vezes na minha juventude. Foi ele que me afastou de meus mestres. Uma percepção me veio, ó Govinda, que talvez se te afigure novamente como uma brincadeira ou uma bobagem. Reza ela, o oposto de cada verdade é igualmente verdade. Isso significa, uma verdade só poderá ser comunicada e formulada por meio de palavras quando for unilateral. Finalizando. Uma vez que facilmente nos equivocamos, temos a impressão de que o tempo seja algo real. Não, Govinda, o tempo não é real, como verifiquei em muitas ocasiões. E se o tempo não é real, não passa tampouco de ilusão, aquele lapso que nos parece estender-se entre o mundo e a eternidade, entre o tormento e a bem-aventurança, entre o bem e o mal. Ele, por conta própria, conseguiu atingir a tal iluminação que ele buscava.